dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, para dar andamento ao nosso curso de formação, digamos assim, de atiradores competidores com armas de ar comprimido, cujo objetivo é trazer um pouco de conhecimento sobre o mundo das competições usando armas de ar comprimido, que quiçá se diga chegou talvez ao seu nível mais alto quando foi inserido numa Olimpíada, que nada mais é do que um evento mundial que busca aferir em diversas modalidades esportivas aqueles que se distinguem ou que mostrem maestria na arte e execução e perícia dos mais diversos esportes. Como o esporte com armas, particularmente também armas de ar comprimido, visa o disparo em alvos, nós não poderíamos começar sem abordarmos nessa primeira disciplina, chamemos assim, detalhes ou o que é o tiro ao alvo. Então, nós vamos fazer, como já dito lá na aula introdutória lá da nossa metodologia, uma interação entre vocês e eu aqui com a tela do nosso PC. Então, vamos comigo aqui para dentro, para a gente dar uma olhadinha aqui. Curso de iniciação de tiro de competição com armas de ar comprimido, aula 1. Noções gerais de tiro ao alvo. Eu quero fazer uma ressalva sobre tiro ao alvo aqui agora, que é esta aqui. Tiro ao alvo é uma ciência estratégica. Talvez você não sabia disto, mas é isso mesmo. Tiro ao alvo é uma ciência estratégica. Uma ciência empregada, usada, estudada, dissecada em todos os países do mundo, inclusive no Vaticano, sabia disso? Inclusive lá. Por quê? Vamos dar uma olhadinha no enunciado que está aqui. Tiro ao alvo é hoje, em todas as suas modalidades, um dos mais bem guardados segredos de todas as nações, envolvendo ciência e tecnologias na busca e treinamento dos mais diversos recursos e armas de defesa e ataque, sendo uma pasta disciplina presentes com generosos orçamentos em todos os exércitos e forças militares e de segurança no mundo. Por que isto? Por que essa colocação aqui antes de iniciarmos falar sobre o tiro ao alvo com armas de ar comprimido? Porque todas as nações treinam tiro ao alvo e todas as nações investem pesadamente no campo científico e estratégico em tiro ao alvo. Todos os exércitos treinam tiro ao alvo em todas as modalidades das suas forças, sejam elas navais, aéreas, terrestres, bacteriológicas, em todos os aspectos eles treinam isto. Por quê? Porque o soldado ou o elemento estratégico ou o equipamento não pode ir para o campo de batalha sem ter havido antes um treinamento de saber qual é a abrangência, o alcance, o poder de resposta ou de destruição e a acurácia que aquele equipamento pode mostrar efetivamente no campo. Então, para cada arma que existe uma bancada científica que analisa todos os detalhes dela, e essa bancada, na prática, se dá quando se faz tiro ao alvo com ela. Seja qual for, e isso é um segredo, muitos estados guardam isso debaixo de 7 chaves. Vamos falar aqui para passar já para próximo slide aqui, que, por exemplo, os Estados Unidos construiu uma cidade em Los Alamos
para se treinar e se estudar como seria a detonação de uma bomba atômica, a produção. Ela não foi lançada em Hiroshima e Nagasaki depois, simplesmente, fortuitamente, eles já tinham praticado, entre aspas, tiro ao alvo com ela. E essa ciência não estuda só a precisão do armamento, mas o impacto e os efeitos dele. Então, quando estamos falando de tiro ao alvo aqui para nós no aspecto desportivo, nós temos que lembrar que ela é uma modalidade obrigatória em todas as nações e, encerrando aqui, conta com orçamentos vultosos para a sua prática. E aqui vai um lamento meu. Às vezes nós não queremos investir um pouco de tempo e intelectualidade para entender na prática desportiva. Mas isso é a parte, vou falar aqui porque eu vou misturar muito filosofia com isto aqui. Porque alguém e algumas pessoas têm feito e farão de lutar pela erudição do ser humano, para que ele deixe apenas de ser uma massa de manobra e passe a ser um ser pensante crítico dentro das diversas situações. Mas hoje cultura é uma coisa tão pouco cobiçada no país, que nesse período, e no mundo, que nesse período de quarentena, fizeram um levantamento e os streams de pornografia foram 92% mais visitados que os streams de entretenimento e cultura. O de cultura, ou seja, os filmes de documentário nos canais de streams ou nos provedores de stream por aí, como Netflix, Amazon Prime e outros, a área cultural foi visitada 0,04% só em relação aos outros acessos. Então nós temos claramente um problema a nível nacional e mundial de desinteresse por cultura. E é uma pena, porque quanto menos cultura você possui, mais fácil você é hipnotizado, manobrado socialmente. Mas isso é só um lamento pessoal meu, que eu também gosto de muito pouca cultura. Vamos aqui adiante então. Definição de tiro ao alvo no que diz respeito à modalidade praticada com armas de ar comprimido. Embora isso aqui possa também ser empregado em armas de fogo, mas eu estou falando de detalhes que dizem respeito às nossas armas de pressão, armas de ar comprimido, tá? O tiro ao alvo, nesse contexto, é um esporte que consiste em acertar com o máximo de precisão alvos pré-estabelecidos. Não é alvo que o cara chega lá na hora e vai inventar, não. Eles já são pré-estabelecidos, pré-conhecidos, a uma determinada distância. Essas distâncias normalmente visam aferir com maior capacidade a condição da arma e do atirador. Diversas são as armas e variados os alvos, porque existem armas de calibres diferentes, com mecanismo de propulsão diferentes, e alvos diferentes. Então existe torneios de tiro ao alvo, campeonatos de tiro ao alvo, ou tiro ao alvo com arma de ar empregado em com diversas armas e variados alvos. Adiante aqui, só um pouquinho a mais de história. Em 1867, no campo de Charons, na França, ocorre o primeiro registro de um torneio de tiro ao alvo da modernidade, porque o tiro ao alvo já é aplicado desde a Grécia Antiga, Atena Antiga. Todos os exércitos e os países empregam e desenvolvem tiro ao alvo. Então isso é muito antigo, mas na modernidade foi em 1867, na França, houve o primeiro torneio usando uma arma de fogo, marcando assim o início do tiro esportivo moderno. Embora o tiro fosse praticado como esporte, mas na era moderna, de 1867 para cá, na França, se estabeleceu o que é considerado o primeiro torneio de tiro esportivo, onde a arma visava unicamente mostrar a capacidade e a perícia do atirador e não seu poder destrutivo. Dito esta parte tão bela história, que eu sou apaixonado por história, vamos aqui para frente. O tiro ao alvo pode ser praticado em diversas formas. Entre elas destacam-se nas armas de ar,
carabina ou pistola, existem modalidades para ambos os tipos. Pode ser praticado em pé, agachado ou deitado. Isso visa não só o aspecto tático do tiro, mas a capacidade de, numa situação tática, o atirador demonstrar perícia. Em calibres diferentes, desde que iguais, entre todas as modalidades em questão. O que é isso? O tiro ao alvo com arma de ar comprimido, ele pode ser praticado, por exemplo, pelo calibre 22, que é o 5.5, pelo calibre 4,5, que é o 0.77, pelo calibre .25, que é o nosso 6.35. Ele pode ser praticado em diversos calibres, desde que em cada prova os calibres sejam iguais, ou seja, se essa prova aqui vai ser só para 5.5, essa aqui só para 4.5, normalmente não se mistura, principalmente profissionalmente, os calibres. Por quê? Porque agrega vantagens e desvantagens de uns calibres sobre os outros, e o torneio ou a prova de tiro ao alvo por si só, nesse aspecto, fica desigual. Pode ser praticado em alvos de papel, metal, plástico, cerâmica e outros. Falaremos disso mais adiante com pormenores. Pode ser praticado em distâncias diferentes também. Normalmente é de 10 a 50 metros, o mais comum, mas pode ser praticado em distâncias diferentes. No Brasil, normalmente é 10, 25, 50. Embora no ACZ nós fazemos em outras distâncias também vamos falar desses aspectos mais adiante. Em alvos fixos e móveis, embora a arma de ar comprimido, pouco clube propicie torneio em alvos móveis. Nós no ACZ fazemos, não estou falando aqui que são os melhores, mas porque a gente quer explorar toda a aquarela do divertimento, da ludicidade que o tiro esportivo com a arma de ar pode dar. Mas normalmente é alvos fixos, mas pode ser praticado também em alvos móveis. Inclusive existe um alvo só para isso, específicos para isso. O Airsoft então tem mais possibilidade móvel do que as ar comprimido de chumbinho, por exemplo. Pode ser praticado com ou sem separação de categorias, né? Há casos em que as categorias são separadas, falaremos disso também mais adiante. Não vamos aqui avançar disciplinas que virão depois. E pode ser feito entre o mesmo calibre ou com distinção de calibres, o que já falamos lá atrás. Adiante aqui, o tiro ao alvo ainda pode ser praticado indoor e outdoor. São termos ingleses que foram incorporados à linguagem da prática do tiro esportivo no Brasil, que querem dizer o seguinte: torneio indoor vai ser praticado num lugar cercado por paredes, é um lugar abrigado, que portanto vai sofrer menos interferência de ventos e perturbações à balística externa. Não, esse torneio é outdoor. Esse torneio então vai ser praticado em campo aberto e, além de exigir do atirador máxima precisão, se ele quer ganhar, se ele quer ranquear, se ele quer pontuar, mas vai exigir também conhecimentos de balística para que ele drible intempéries como ventos e outros mais. Pode ser organizado por faixa etária ou não. Aqui no ACZ a gente costuma dar uma separada: juvenil, infantil, claro que com supervisão de pais, adultos, sênior. Pode ser organizado assim, ou às vezes é organizado geral, não é todo mundo junto. Isso aí obedece a critérios específicos. Pode ser com mira aberta ou apoiado. Há torneios de tiro ao alvo que são feitos em mira aberta, em pé, sem apoio nenhum para o corpo nem para a arma, ou apoiado. Pode ser presencial ou virtual, ou seja, você tem que estar presente no stand para praticar, ou você pode praticar em casa com uma filmagem pré-estabelecida e certos critérios e enviar aquilo para ser avaliado pela a direção e equipe de arbitragem. O tiro ao alvo pode ser dividido por sexo ou comum aos dois gêneros. Normalmente, oficialmente, se divide por sexo, e as mulheres se cobram um pouquinho menos de precisão delas, perdão, não de precisão, mas de pontuação, que elas às vezes são mais precisas do que nós.
do que dos homens. Então a classe masculina tem uma pontuação, uma grade de pontuação diferente, um tempo diferente na execução do que os homens. Isso obedece a vários critérios que, se fosse fazer um módulo só sobre tirar o alvo para o sexo feminino, que eu pretendo fazer, nós vamos abordar o porquê. Isso não é privilegiando ninguém, mas você não pode comparar a estrutura emocional física de um homem com uma mulher, não dando superioridade ao homem, mas reconhecendo que há aspectos, inclusive hormonais, que elas sofrem que nós não sofremos. E pode ser na categoria amador ou profissional. Eu acho que isso aqui dispensa comentário. Vamos adiante aqui. O tiro ao alvo pressupõe algumas coisas, ou seja, para que ele seja realizado, principalmente em termos de equipes ou em termos comunitários, ele pressupõe, ele prescinde de que haja algumas coisas, ou que pelo menos elas sejam muito bem observadas. Por exemplo, quanto ao local, tem que ser um local apropriado que ofereça, entre outros, os seguintes itens aqui: as distâncias necessárias, porque se o torneio é a 25 metros, você não pode praticar 18. Tem que ter distâncias necessárias para aquela prova. Iluminação adequada, nós falaremos disso talvez já no próximo módulo, não vou adiantar aqui, mas existe um padrão de incidência de lux considerado ideal para que o atirador não tenha ali enganos e engodos visuais ou prejuízos visuais para acertar o alvo, porque às vezes o atirador é muito bom, por falta de iluminação adequada, ele não consegue mostrar toda a perícia dele. Então pressupõe que haja uma iluminação adequada, que haja anteparos de absorção dos impactos e ricochetes dos projéteis, os chamados parabalas. Não pode ser uma coisa que você dispara e despreze depois o efeito secundário da energia residual do projétil quando de impacto com o alvo através de ricochetes. Também que haja delimitação com marcações de áreas destinadas à prova, a atletas e ao público. Então você precisa de separar direitinho, e cada esfera participante, ou cada esfera assistente, ou cada esfera que ajuda a realizar aquela prova, precisa de saber: minha área de trânsito é esta, daqui para lá só atiradores, o público já fica aqui. Então a prática do tiro ao alvo pressupõe isso, até por segurança e organização, além de outras coisas que enumerei as principais. Adiante aqui, a organização de um torneio de tiro ao alvo demanda também algumas coisas. Não são obrigatórias, mas fazem parte da black tie, ou seja, fazem parte do bom senso, fazem parte da elegância e da organização bem gerida de um torneio de tiro ao alvo, entre outros os seguintes detalhes aqui. Local apropriado, já falamos. Além desse local apropriado, uma comunicação e, se possível, autorização de autoridades competentes. Você deve comunicar às autoridades que naquele dia estaremos em tal lugar, fazendo um evento com armas de ar comprimido. Antigamente se exigia autorização, hoje ar comprimido está liberado como esporte, por isso que na nota fiscal hoje você não compra mais carabina B19, esse artigo esportivo B19. Mas é bom que você comunique, porque se por acaso decidirem expedir até um alvará, você tem um alvará para funcionamento. Isso visa, sobretudo, evitar transtorno com pessoas que, num país que tem a cultura desarmamentista que temos, vem amanhã de alguma forma querer interferir no bom funcionamento do esporte ali. É bom que ele tenha placas ou faixas indicativas e delimitadoras destinadas à orientação e contenção da mobilidade por categoria. O ideal é que a comunicação, quando você está num evento de tiro ao alvo, além de ser verbal, de que alguém fala: olha, o público vai ficar só nas arquibancadas, por favor não transitar, banheiros ficam em tal lugar, os atiradores estarão nesta área aqui, que além dessa comunicação verbal, haja uma delimitação e placas visuais para reforçar e ofertar segurança ao evento. É ideal que tenham fiscais de linha e de prova, porque infelizmente, às vezes tem sempre aquele atirador que, se puder, ele quer avançar um pouquinho,
ele quer dar uma pernadazinha, é uma coisa que nós vamos falar no módulo ética disso aqui, né? Infelizmente há, porém, quando aos fiscais, isso é muito bem administrado, e quando acontece, surgem as advertências com delicadeza e até com punições depois, né? E o fiscal de prova também. E regras definidas e previamente divulgadas. O ideal é que você tenha um torneio de tiro ao alvo, que as regras sejam previamente conhecidas de todos, por um documento em PDF, em Word, por afixação. Aí o atirador vai saber se lá ele pode ter tiros de esquenta, se não, todos os detalhes do funcionamento. Vamos adiante aqui então. Quanto à segurança de um torneio de tiro ao alvo, há uma demanda também a alguns pré-requisitos. Você não pode ir para um torneio e não olhar sobretudo o aspecto de segurança. Entre os outros muitos que não estão listados aqui, eu listei alguns que são extremamente importantes, que é uso estrito apenas de armas e munições apropriadas ao evento e suas delimitações. Então só entra aquela arma cuja aquele evento irá usar para disputar estritamente, nenhuma outra. Não se mistura. Outra coisa, acondicionamento e manuseio seguro das armas e munições antes, durante e depois do evento. Então a segurança pressupõe que as armas e os projéteis, as munições usadas antes, desde você chegar, quando você está transportando para lá, durante o período que você vai usar lá e a hora que acaba, o que você acondicione e guarde com total segurança, de forma que a arma só venha a ser usada e a munição empregada no momento da prova, e depois, em momento algum, no antes e no depois, ela venha ofertar qualquer possibilidade de uso e trazer qualquer tipo de insegurança por estar exposta ao mal acondicionado. Isto é essencial. Outro detalhe, pronto atendimento às regras de arbitragem. O árbitro falou, você não tem que ser um cérebro pensante ou julgador com ele, também falaremos disso mais na frente. Você tem que ser alguém que disciplinadamente o acata, porque tudo na vida, principalmente esse esporte, mas tudo na vida onde não há governo e hierarquia está fadado a acabar, a virar baderna. Comandos inequívocos e audíveis a todos de pista quente, ou seja, a partir desse momento está liberado os disparos. Pista fria, não se pode dar mais sequer um disparo e até mesmo bascular e energizar a arma depois desse comando. Isso é essencial no que diz respeito à segurança. É claro que há tantas outras coisas, mas que no decorrer dos demais módulos talvez venham aí à tona nesse contexto aí, tá? Coloquei aqui ainda que é necessária a contenção de circulação de pessoas nas raias de tiro. Tem as raias de tiro, ninguém circula por ali, e a palavra ninguém é absoluta, exclui o absoluto total de qualquer coisa ou ser humano circulando na área de tiro, nas raias de tiro durante o evento. Segundo, armas desmuniciadas em todo tempo, exceto na estrita hora da prova. Isso diz respeito à segurança, dispensa comentário. Cordão de segurança em todas as armas antes do uso e do começo das provas. O que é o cordão de segurança? Eu vou mostrar para vocês, que eu estou com a minha arma aqui, vou pegar ali e mostrar para vocês o que é o cordão de segurança, que muita gente não sabe. Me dê só um segundinho. Pronto, estou aqui agora com a minha Fox. Eu falei que eu tenho gravado, né, nas minhas armas e elas têm nome, cada uma tem. Essa é a Fox, tá? A minha arma de competição a 10 metros. O cordão de segurança nada mais é do que um fio de nylon, acredito que vocês estejam vendo aqui no contraste com a parede, que deve ficar dentro do cano da arma, desde a área de municiamento até a boca do cano, dessa forma. E a arma então ficar sobre o balcão ou a mesa dessa forma, mostrando que, além dela não estar na condição de energizada,
ela está totalmente desmuniciada. Isto é essencial. Obrigatório? Não vou dizer, mas essencial é. Então, o cordão de isolamento antes do uso do começo da prova e acabou. Normalmente ela nem fica assim, já o atirador guarda no case direitinho, no local apropriado. Basculamento do cano apontando em direção segura. Você não pode ter uma prova de tiro, seu atirador, o colega está do lado, você bascular a arma para o lado que ele está ou para o lado que está o público. O basculamento da arma é feito o tempo todo em direção ao alvo. Regra de segurança em torneio também. Proibição do uso de álcool e de seus derivados, né? Álcool em direção, álcool e arma não funcionam. Autorização por escrito e supervisão de menores, quando for o caso, porque o menor ele pode praticar desde que tenha uma supervisão de adultos, e o ideal é que haja uma autorização escrita para que ele esteja ali. E isolamento dos atiradores em prova. Os atiradores que estão em prova ficam na área deles. Depois vamos falar disso lá na frente também. Os demais atiradores participantes e o público se isolam deles para que haja da parte deles concentração e para que haja segurança. E aguardo por todos do comando de deslocamento ao término das provas. O ideal não é você acabar a sua prova e sair andando para lá e para cá, não. Você aguarda um comando. Nós estamos falando de alto nível de torneio, de organização, a nível de ofertar, além de um espetáculo de segurança, um espetáculo esportivo. Por isso que tem esses detalhes todos aqui, tá? Do atleta de tiro esportivo espera-se algumas coisas, são posturas humanas e desportistas importantíssimas para o bom andamento desse esporte e de um torneio. Primeira delas, disciplina. E em tudo que foi dito aqui, o atirador tem que ser disciplinado e cumprir. Depois, pontualidade. Porque se você chega lá, a prova começa às 8, você chegou 8h10 e quer começar. Não, mas quebra o galho, olha. Tá certo que qualquer coisa pode acontecer e nos atrasar, mas é essencial ser pontual, não é só nisso não, em tudo da vida, né? Eu aprendi uma coisa com meu pai. Meu pai era tão pontual, vou dizer para vocês uma coisa que fazia o Sr. Arquimedes Rio, que era meu pai. Ele marcava com você de sair às 11 horas. Ele chegava na porta da sua casa às 10. Às 10h30 ele ia embora e te chamava de furão depois. Ele era muito disciplinado em horário e eu aprendi isso com ele, embora não seja tanto quanto ele. Mas tem um colega do ACZ aqui que fala: Arquimedes, o bom de marcar com você é que você fala 7h30, 7h15 você já está na porta. A gente tem que ter pontualidade. Honestidade. Esse negócio de ganhar no grito, de ser desonesto, olha, isso é feio. Infelizmente, a desonestidade está presente em diversos aspectos, em diversos lugares. Mas quando você é honesto, até a sua derrota brilha, sabia? Então, honestidade, foi 9, não adianta querer falar que foi 10, você deu um tiro a menos, você deu um tiro a menos, não tem esse negócio. Zelo pelo manuseio seguro e guarda de sua arma e munições. Espere-se isso do atleta. Todo zelo para manusear de forma segura e guardar de forma segura. Pronto atendimento às regras de arbitragem. Não é o árbitro falar e você ficar questionando se eu vou fazer, se está certo, se está errado, que não devia ser, o que devia ser. Pronto atendimento. Postura esportista ou desportista em relação aos resultados. Saiu o resultado, foi A que ganhou. Eu não aceito não. Porque não foi ele, mas olha, isso é uma coisa que não dá certo, cara, não dá certo. É um negócio que você tem que ter uma postura. Se alguma coisa for questionável, delicadamente, educadamente, desportivamente, se conduz à esfera necessária, porque todo torneio normalmente tem, mas não com barraco. Isso espera-se de um atirador desportista. Respeito ao público e aos demais competidores. Eu me lembro que eu estava numa competição, numa cidade, não quero nominar aqui, nós éramos lá talvez uns 80 atiradores para aquele torneio. E teve um atirador que durante o torneio, lá na pista de tiro, começou a criar problema com o público que estava lá na arquibancada. Uma coisa assim que eu olhei
pensei, poxa, aí o fiscal de linha chegou, comunicou ao fiscal de prova, que comunicou à direção, que chegou lá e foi pedir ao público uma coisa que não tinha nada a ver com aquele atirador. Foi um desrespeito ao público. E o pessoal ficou olhando e pensando, não, esse cara vai ganhar. Porque se está criando confusão até com a gente, ele deve ser muito bom, o cara nem medalhar no medalhou. Então a gente tem que ser delicado com o público está ali nos assistindo, conhecendo o esporte, desde a sua família, a família do outro atirador. Pois bem, hoje nós vamos ficar nesses aspectos aqui. Eu não vou adiantar mais aqui, porque não diz respeito ao que a gente programou para essa aula. Mas isso é o que diz respeito a um tiro ao alvo e a um torneio de tiro ao alvo. A próxima aula está em andamento, pode aguardar. Abração ao meu amigo João Lobo, que desenvolveu a tabela, que é uma tabela técnica e técnico para o atirador de arma de ar comprimido, que será colocado no final aí e que tem se prontificado em me ajudar em tudo aí. Tá bom, João Lobo? Abração para ti. É isso aí. Valeu, pessoal.